Um dos principais parceiros comerciais do Brasil vive uma das maiores ondas de protestos das últimas décadas. Em várias cidades da China, manifestantes foram às ruas para protestar contra os protocolos rigorosos adotados pelo governo chinês contra uma nova onda do coronavírus que atinge o país. A China vem registrando recordes diários de infecções, com quase 40 mil casos no último fim de semana. O governo chinês tenta ampliar o isolamento e intensificar os testes, que já são praticamente diários. A população é contra, alegando que as medidas vêm causando crise econômica e falta de alimentos. Em grandes cidades como Pequim, Xangai e Nanjing, manifestantes perdem mais liberdade, inclusive na internet, e a destituição do presidente Xi Jinping. Um jornalista da BBC alega ter sido preso e espancado, mesmo tendo autorização para trabalhar no país. O governo chinês disse que ele não se apresentou como jornalista. Pois é, e será que esse lockdown adotado pela China pode reduzir o ritmo das exportações do agro brasileiro? Vamos falar sobre esse tema com o diretor de mercados da Associação Brasileira de Proteína Animal, o Luiz Rua, que está aqui conosco. Boa noite, Rua, mais uma vez é um prazer tê-lo aqui conosco. Como é que a BPA tem acompanhado essa questão aí na China? Há riscos, principalmente em relação às exportações da carne suína? Boa noite, Petri. Sempre um prazer falar contigo e com toda a tua audiência. Olha, a gente avalia, né, e naturalmente espera o desenrolar dessa questão. A China vem adotando uma política de tolerância zero e não é de hoje. Mas o que nós temos visto, efetivamente, é que nos últimos meses houve um incremento da demanda chinesa pela nossa carne suína, especialmente. Se no começo do ano a gente estava exportando na casa de 20, 25 mil toneladas, já nesses últimos 3, 4 meses nós temos embarcados mensalmente volumes próximos a 50 mil toneladas. E toda a situação que a gente vê, olhando para a cadeia produtiva, especialmente no caso da carne suína, mostra e nos dá a entender que a China deverá continuar comprando nossa carne suína em volumes bastante parecidos nos próximos meses. Isso porque houve, no início do ano de 2022, um abate bastante grande de matrizes e isso começa a ter impacto agora. Então, a gente espera que os volumes devam manter aí enfim, volumes bastante expressivos, né, muito próximos daqueles volumes que nós embarcamos quando do auge da peste suína africana. E no caso de carne de aves também, todas as projeções feitas pelos institutos que conhecem efetivamente a China e mesmo a nossa representante que fica lá em Pequim, nos indica que a gente deve ter aí uma diminuição da produção local chinesa. Houve uma menor compra por parte das empresas chinesas de avós e matrizes. Isso tudo indica que a gente deve ter, então, durante o ano de 2023, bons volumes, tanto em carne de aves como em carne suína lá na China. Existem outros possíveis impactos aí, principalmente em relação à logística. A gente teve aí uma crise grave, principalmente durante a pandemia, né, Rua, em relação à falta de containers. Isso já foi normalizado? Pode se agravar agora em função desse novo cenário? Olha, isso melhorou, né, em relação àquele auge, quando a gente teve ali uma disrupção bastante forte do comércio internacional, da parte logística, especialmente. A gente sabe que hoje os portos chineses são portos que movimentam um volume muito grande de cargas, então isso naturalmente, quando há uma disrupção na China, a gente viu já isso, né, isso acaba reverberando em todas as partes do mundo, nas rotas marítimas, nos atrasos dos navios, dificuldades em encontrar containers, tudo isso é preocupante, mas a gente tem visto, né, e tem conseguido de uma maneira ou de outra. Acho que aprendemos também bastante durante esse período a como trabalhar com a China, mesmo com essas restrições que de fato acabam prejudicando um pouco aí toda a movimentação das cargas, mesmo a movimentação interna lá na China. E a gente vê efetivamente que se não fosse esse lockdown, hoje muito possivelmente a China estaria comprando um volume até maior do que tem comprado do Brasil, tanto em carne de aves como em carne suína. Agora, Rua, aproveitando a sua participação aqui, eu gostaria de saber também uma outra questão, que são os casos de gripe aviária, né? Que só neste ano, por exemplo, nos Estados Unidos já causou a morte de mais de 50 milhões de aves, né? Como é que vocês têm observado esse avanço? Teve casos também na Colômbia. O Brasil tem se preocupado com essa questão, principalmente na vigilância? Sem dúvida, essa é uma preocupação. Naturalmente, a gente tem visto casos acontecendo aqui em países limítrofes ao Brasil, como é o caso de Colômbia,
como é o caso do Peru e o Equador, que não é limítrofe, mas está aqui na região sul-americana também. A gente tem intensificado, em conjunto com o governo brasileiro, uma série de medidas para que a gente possa garantir a biosseguridade dos nossos plantéis, que de fato dá essa vantagem competitiva para o Brasil, no momento em que a gente vê o mundo, como você disse, Estados Unidos com mais de 50 milhões de aves abatidas, a Europa também numa situação bastante complicada, e o Brasil mantendo, então, nós nunca registramos um caso de influenza aviária e esperamos continuar a partir de todos os processos que foram intensificados agora. A gente, inclusive, está em contato praticamente diário com as autoridades e também com as associações desses países que estão sofrendo agora o problema da influenza aviária aqui na América do Sul. Montamos um grupo técnico que está trocando informações para que a gente possa, né, garantir e trazer, né, manter esse nosso sistema de biosseguridade que tem feito do Brasil, como eu disse, uma potência quando a gente fala das exportações de aves. Perfeito. Luiz Rua, diretor de mercados da BPA, obrigado pela sua participação. Nos vimos pela última vez lá em Paris, né? Na Cial, foi um papo bem divertido. Obrigado pela sua participação. Até uma próxima, Rua. Até uma próxima, um forte abraço. Valeu.